É difícil falar sobre quase 10 anos de envolvimento com a Dataprev em 5 minutos, mas eu vou tentar. Eu presidi a empresa por 8 anos e, antes disso, fui 2 anos do Conselho de Administração da empresa, representando o Ministério do Planejamento. E nessa situação eu fui muito privilegiado de poder testemunhar as entranhas do funcionamento do governo, sobretudo nos seus sistemas operacionais. E é um pouco disso que eu venho falar aqui. Eu não venho aqui defender empregos públicos. Eu venho aqui, como a deputada mencionou, discutir se nós vamos poder ter soberania no país da maneira mais rasa possível. Capacidade operacional, capacidade do governo brasileiro pagar todo mês 35 milhões de benefícios. Capacidade operacional de produtos entrarem no país, serem importados, produtos serem exportados do país. Capacidade operacional de nós termos uma carteira nacional de habilitação. Capacidade de ter o Renavan dos nossos carros. Capacidade operacional de arrecadar impostos. Capacidade operacional de pagar previdência, porque com reforma ou sem reforma, a previdência continua de alguma forma, e nós, ao discutir a privatização de Serpo e Dataprev, estamos colocando em risco, em dúvida, a capacidade do governo funcionar. Eu alerto muito isso porque não é o meu papel aqui discutir se isso é estatal, se isso deveria ser estatal, se deveria ser privatizado. Tem outras pessoas que falam melhor que isso, do que eu sobre isso. Mas é meu papel apontar que foi isso que o Brasil construiu nos últimos 50 anos. Talvez não devesse tê-lo feito, mas o fez. E hoje, esse é o testemunho que eu quero trazer, não há a menor possibilidade do governo operar sem um trabalho intenso de deslocar, de desconectar essas duas empresas do seu dia a dia operacional. Então, o primeiro alerta legislativo que eu gostaria de dar, já que eu estou numa casa de leis, é que não existe um monopólio de fato, ou melhor, de direito, de Serpo e Dataprev sobre os contratos públicos. Existe apenas uma dispensa de licitação. Só que isso, por mais de 50 anos de história, se consolidou no monopólio de direito. O monopólio de fato, desculpe. Um monopólio de fato que, sem isso ser enfrentado, como essas empresas serão vendidas? Iremos vender o direito a elas continuarem com exclusividade de prestar esse serviço na iniciativa privada? Isso rompe, inclusive, as regras básicas de concorrência do mercado de tecnologia da informação do país. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, como eu mencionei, hoje não existe capacidade operacional instalada fora de Serpo e Dataprev, capacidade de tecnologia da informação, conhecimento do negócio, até mesmo para administrar e gerir empresas fora do Estado que venham a prestar esse serviço. Então, estamos falando, de fato, de ameaça à capacidade operacional, ameaça à capacidade de gestão e controle sobre esses processos e, sobretudo, chego ao final para dizer, ameaça a uma infinidade Rodrigo, de dados. Pois não. Eu, não só compreendendo a sua experiência como ex-gestor e diretor da Dataprev, eu estou aqui abrindo uma inserção na mesa, quero inclusive a condescendência de todos na mesa. O seu tempo vai ser um tempo alargado aí em 10 minutos. Ai, agradeço muito. Isso me deixa um pouco mais calmo, que eu estava engatando uma sexta marcha aqui. Então, eu gostaria de falar sobre os nossos dados. Esses nossos dados que estão lá, só na Dataprev, nós estamos falando de dados de mais de 90 milhões de pessoas. A história da vida laboral de todos nós, e mesmo dos nossos antepassados, porque pensões são formadas a partir da história laboral dos nossos pais, das nossas mães.
Esse encadeamento, essa verdadeira infraestrutura nacional de dados, são os tesouros que Serpro e Dataprev foram constituídos para guardar. E, além de guardar, gerir e administrar. Todos aqui certamente já ouviram que no século XXI, o novo petróleo, a nova riqueza são os dados. Ameaças aos dados públicos ameaçaram a maior democracia do mundo com os resultados que todos conhecemos. Ameaçaram a situação da Inglaterra em relação à Europa. Processos de manipulação de dados ameaçaram as nossas eleições e a nossa democracia. Tudo isso ser colocado também sem uma discussão legislativa, porque não há legislação que permita, pela iniciativa privada, a exploração desses dados que estão sob a guarda pública. Mal há uma nova legislação que disciplina a forma como o próprio Estado tem de administrar esses dados. A nova Lei Geral de Proteção de Dados apenas entrará em vigor em agosto do ano que vem, na sua totalidade das suas consequências. Então, tudo isso é extremamente grave. E eu estou falando não apenas de coisas teóricas. Eu gostaria de citar 2 exemplos para encerrar. Não é a primeira vez que o Brasil vende uma estatal estratégica de tecnologia da informação. Em 1999, nós vendemos a Datamec. As consequências disso afetam a Caixa Econômica Federal até hoje. Mas não afetam mais o Ministério do Trabalho, não afetam mais o CAGED, não afetam mais o seguro-desemprego. Sabe por quê? Porque em 2004, 5 anos depois da privatização da Datamec, o Ministério Público Federal declarou que havia fundado receio de grave lesão ao patrimônio público, à ordem social e econômica decorrente da iminência da interrupção na prestação de serviço público essencial. Porque a Datamec ameaçava o Ministério do Trabalho com preços crescentes e impagáveis. A solução, a Dataprev foi chamada como interveniente estatal para aqui na Paraíba, inclusive capitaneado por algumas pessoas que estão aqui nessa sala hoje, resolveram essa situação e trouxeram de volta os dados do seguro-desemprego, os dados do CAGED, de volta ao controle estatal por meio da Dataprev. Então, nós já fizemos essa bobagem e precisamos aprender com a história. E agora, para encerrar, deputado, relato uma reunião estratégica que tive com a presidente de uma estatal, de uma multinacional, a maior multinacional do mundo na área de TI. Nós íamos partilhar uma receita sobre um serviço a ser prestado pela Presidência da República, uma decisão, portanto, tomada pela mais alta autoridade do país. E aí discutimos, dividimos as tarefas e íamos dividir também as receitas. Mas o contrato era com a Dataprev, que aí fazia uma parceria com essa multinacional. E aí eu falei, olha, de vez em quando o nosso cliente, o governo, que sempre paga, de vez em quando ele atrasa. E aí nós temos que ter paciência, aguentar e continuar prestando serviço público, porque isso é um serviço de Estado. A pessoa do outro lado da mesa me falou, então aqui, quando o cliente não paga, a gente interrompe o serviço. E aí eu virei para ela e falei, então agora você vai entender por que eu estou aqui, por que eu estou sendo contratado, por que a Dataprev está sendo contratado. Porque nunca, em tempo algum, uma empresa privada terá a possibilidade de parar um serviço estratégico do Estado brasileiro. Com razão ou sem razão, isso não irá acontecer. O serviço acabou não acontecendo também. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, deputado.